Escândalos. Bom, para algumas fabricantes, elas apenas mancham reputações por um tempo, mas para outras, deixam um rastro de caos irreparável. Firestone turned around and asked federal regulators to investigate Ford, claiming a design flaw in the Ford Explorer, not the tires, made the SUV unsafe to drive. Mas nos anos 90, um escândalo automotivo conseguiu as duas coisas ao mesmo tempo e deixou um rastro também de morte nas estradas americanas. O protagonista, o Ford Explorer, que virou o símbolo do novo sonho americano, espaço para a família, visual imponente e a promessa de segurança que toda a propaganda sabia vender. Porém, por trás das fotos sorridentes das campanhas publicitárias, escondia-se uma falha que custaria centenas de vidas. Pneus que se desmanchavam a mais de 100 km por hora, carros que capotavam sem a menor explicação, famílias inteiras destruídas em segundos. E, enquanto os acidentes se acumulavam, as empresas envolvidas já sabiam da gravidade muito antes do primeiro recall. A Ford culpava os pneus, a Firestone acusava o carro. E no meio desse jogo cinzento, centenas de motoristas e passageiros pagavam o preço final. Foi erro de projeto, defeito de fabricação ou uma sucessão de decisões covardes tomadas em sala de reunião, onde o medo de perder mercado valia mais do que uma vida humana? O caso explodiu em tribunais, manchetes e audiências no Congresso. Essa é a história de como o maior escândalo automotivo dos Estados Unidos revelou até onde a indústria pode ir quando coloca lucro acima da sobrevivência. Ford, o escândalo mortal. Uma aliança centenária. No início dos anos 90, a indústria automobilística americana vivia uma transição. As grandes peruas familiares, símbolos das décadas anteriores, davam lugar a um novo objeto de desejo, o utilitário esportivo. A Ford, após o relativo sucesso do Bronco 2, percebeu a oportunidade de criar um modelo mais versátil, que unisse a robustez de um off-road à praticidade exigida pelo público suburbano. Assim nasceu o Explorer, apresentado em 90. Derivado da picape Ranger, o projeto mantinha o chassi e mecânicas semelhantes, mas acrescentava 4 portas, interior espaçoso e acabamento próximo a de um sedã médio. O motor V6 de 4.0 litros entregava o desempenho suficiente para mover quase 2 toneladas com competência. Equipado com ar-condicionado, bancos de tecido ou couro e itens incomuns em utilitários até então, o Explorer oferecia conforto e modernidade sem perder o apelo de aventura. O lançamento coincidiu com o boom dos SUVs. Entre 91 e 95, centenas de milhares de unidades foram vendidas, o que transformou um modelo em líder absoluto do segmento. O Explorer passou a ocupar entradas de garagens suburbanas, dividindo espaço com minivans e caminhonetes, virando símbolo de status e estilo de vida rapidamente. A imprensa especializada também ajudou a consolidar a imagem do modelo. Revistas como a Car and Driver e Motor Trend destacavam o equilíbrio entre robustez e conforto, ressaltando que o modelo oferecia experiência de sedã em um formato de utilitário. Esse sucesso tinha um elemento essencial, a Firestone. A parceria entre as duas marcas vinha desde o Model T, quando Henry Ford escolheu Harvey Firestone como fornecedor exclusivo de pneus. Com décadas de colaboração, criaram uma relação tão sólida que chegou a unir as famílias em laços pessoais. Para o novo SUV, a Firestone forneceu pneus ATX, que prometiam durabilidade no asfalto e desempenho razoável em estradas de terra, alinhados à proposta aventureira do veículo. Com preço competitivo, design imponente e campanhas que mostravam famílias atravessando parques nacionais ou viajando com tranquilidade, o Explorer rapidamente se tornou referência no mercado. Para milhões de consumidores, ele representava a união perfeita entre tradição e modernidade. A Ford reforçava sua imagem de pioneira, a Firestone consolidava sua presença em um segmento lucrativo, e o público abraçava sem reservas o conceito de que um SUV era o carro da década. Até então, tudo indicava que esse casamento entre as duas gigantes escreveria mais um capítulo de sucesso na história automotiva americana. Mas calma, as vendas confirmaram esse acerto. No primeiro ano, cheio,
o Explorer emplacou mais de 140 mil unidades. Em 1992, ultrapassou 280 mil unidades. E em 93, 300 mil unidades. Ele se tornou rapidamente o SUV mais vendido dos Estados Unidos, posição que manteria por anos. Para a Ford, era um sucesso comparável ao do Mustang nos anos 60, agora em um segmento em plena expansão. Era um dos primeiros SUVs de grande escala projetados para o público em geral, e não apenas para fazendeiros ou entusiastas do off-road. Com capacidade para 5 passageiros, tração traseira ou integral e interior confortável, o Explorer se apresentava como solução versátil para famílias suburbanas. O apelo não vinha apenas da força da marca, mas de uma mudança cultural. O público buscava carros maiores, mais altos e que transmitissem poder e segurança. A publicidade reforçava essa imagem, mostrando o modelo da montadora americana em trilhas, rebocando barcos e levando famílias em viagens. A mensagem era clara: aventura e praticidade reunidas em uma só máquina. A Firestone teve papel fundamental nesse crescimento. Seus pneus equipavam a maioria das versões de fábrica. A parceria renovava o vínculo histórico entre as duas empresas e garantia lucros significativos a ambas. Ao longo da década, o Explorer consolidou sozinho a categoria dos SUVs médios. Concorrentes como Chevrolet, Jeep e Dodge correram para lançar modelos equivalentes, mas por quase 10 anos nenhum rival ameaçou seu domínio. Entre os concorrentes, o Jeep Cherokee XJ ainda era popular, mas oferecia espaço limitado e um visual mais espartano. A Chevrolet tinha o Blazer, derivado da picape S10, robusto, porém menos refinado e com acabamento mais simples para famílias mais exigentes. Já a Toyota apostava no 4Runner, modelo confiável e resistente, porém mais caro e voltado a um público de nicho. Também tinha a Dodge com o Durango, lançado em 97, mas a essa altura do campeonato o SUV da montadora americana já estava à frente. Essa combinação de preço acessível, conforto e marketing direcionado fez dele praticamente imbatível durante toda a década. Entre 91 e 2001, mais de 3,5 milhões de unidades do Explorer foram vendidos apenas nos Estados Unidos. Esse é o impacto que uma nova categoria de carros podia ter naquela época. Para os consumidores era o carro ideal, e para a Ford, uma mina de ouro que sustentava o crescimento da companhia. Já para a Firestone, eram milhões de pneus vendidos ano após ano. Naquele momento, da porta das fábricas para fora, tudo era mil maravilhas, mas relatórios internos e reclamações em concessionárias já revelavam sinais discretos de que algo não estava certo, e para piorar, ninguém dava atenção. Essas pequenas fissuras se tornariam em breve um dos maiores escândalos de segurança automotiva da história, com relatos até então discretos de falhas surgindo no mercado. O primeiro grande alerta veio da Arábia Saudita, onde concessionárias registraram índices incomuns de separação da banda de rodagem nos pneus da Firestone ATX. Em um SUV alto e relativamente estreito, como o Explorer, o defeito resultava frequentemente em capotamentos. A Firestone enviou engenheiros para investigar, mas a conclusão oficial isentava os pneus. A empresa alegou mau uso, como pressão excessivamente baixa para dirigir sobre areia ou excesso de carga. O caso foi tratado como isolado, com substituições discretas por pneus reforçados. Pouco depois, problemas semelhantes apareceram no Arizona, nos Estados Unidos. O Departamento de Parques e Recreação relatou falhas em sua frota de Explorers. Novamente, a Firestone atribuiu os incidentes ao calor e às estradas ruins. Para os funcionários, porém, a repetição deixava claro que havia algo estrutural em jogo. Na Venezuela, a situação foi ainda mais grave. Documentos internos ligaram ao menos 46 mortes a falhas de pneus Firestone em Explorers durante os anos 90. Ainda assim, a solução se limitou a substituições pontuais sem ampla divulgação, sem alertas. Relatórios confidenciais já mostravam que determinados lotes apresentavam taxas de falhas acima da média. Técnicos apontaram problemas na fábrica de Decatur, no Illinois, onde greves e a substituição de trabalhadores experientes por mão de obra inexperiente comprometeram a qualidade. Mesmo assim, a produção seguiu para atender a demanda crescente do veículo. A Ford também contribuía para o risco.
Para reduzir a tendência de capotamento do SUV, recomendava-se pressões de pneus mais baixas do que as especificadas pela Firestone, 26 PSI em vez de 30 a 35. A medida melhorava a estabilidade em manobras bruscas, mas aumentava o calor interno e acelerava o desgaste. Com fatores técnicos e de gestão convergindo, os acidentes se multiplicavam. Ainda assim, nem a Ford e nem a Firestone estavam dispostas a arriscar um recall que poderia comprometer vendas em plena expansão. Para o público, na superfície, tudo parecia sob controle. Nos bastidores, porém, já estava claro que a parceria caminhava para um desfecho desastroso. O despertar da opinião pública. No fim da década de 90, os relatos de falhas dos pneus Firestone equipados nos Ford Explorers já não se limitavam a mercados distantes. Nos Estados Unidos, os acidentes fatais começaram a aparecer em jornais locais, quase sempre ligados ao mesmo padrão: separação da banda de rodagem em alta velocidade. Famílias que haviam comprado o SUV, confiando na imagem de robustez e segurança, estavam sendo surpreendidos de forma trágica. Em 98, a seguradora State Farm detectou um número anormal de sinistros envolvendo o modelo. Um investigador compilou dados que apontavam dezenas de casos de falhas semelhantes e levou o material à NHTSA, configurando o primeiro alerta oficial de que havia um problema sistêmico. No ano seguinte, a emissora K-Hole de Houston exibiu uma reportagem de 7 minutos sobre acidentes com Explorers, equipados com pneus Firestone. As imagens de SUVs capotados e depoimentos de famílias que perderam parentes levaram o tema ao grande público pela primeira vez. Word went out that the Explorer was linked to serious accidents, now totaling 101 deaths and more than 400 injuries. Enquanto isso, os números da NHTSA cresciam rapidamente. Em meados de 2000, já havia quase 200 denúncias formais, incluindo mais de 20 mortes confirmadas. E não se tratava de carros antigos, eram veículos novos, ainda na garantia, sofrendo falhas catastróficas, e o tipo de veículo agravava a situação. Como outros SUVs da época, o Explorer tinha centro de gravidade alto e largura relativamente estreita. Um pneu que estourava em alta velocidade transformava uma perda de controle em capotamento quase inevitável, muito mais grave do que em sedãs comuns. A imprensa especializada começou a cobrar respostas. Revistas como a Consumer Reports e jornais como o USA Today investigaram relatos de vítimas e questionaram a demora em adotar medidas. O silêncio da Ford e Firestone, que insistiam em culpar más condições de uso, apenas reforçava a percepção de negligência. Paralelamente, surgiam os primeiros processos judiciais. Famílias que haviam perdido parentes buscavam indenizações, alegando que já havia provas de que a Ford e Firestone conheciam os riscos. O número crescente de ações, somado à pressão midiática, criava um clima insustentável. Em 2000, a situação atingiu um novo patamar. Relatórios de associações de consumidores e debates políticos apontaram que mais de 200 mortes no mundo poderiam estar ligados às falhas dos pneus. Embora contestado, o número deu caráter de crise nacional ao problema. A confiança que sustentava a imagem de Ford e Firestone ruía rapidamente. O que fora celebrado como parceria histórica da indústria americana passava a ser visto como sinônimo de risco e negligência, e a essa altura, o escândalo já não podia mais ser contido. Em 3 de agosto de 2000, a pressão acumulada tornou-se insustentável. A NHTSA divulgou oficialmente os resultados de sua investigação preliminar, reconhecendo o elo direto entre os pneus Firestone ATX e ATX2 e centenas de acidentes fatais. A reação em cadeia foi imediata. Já no dia seguinte, a rede varejista Sears, maior revendedora de pneus dos Estados Unidos, suspendeu todas as vendas de produtos Firestone. Menos de uma semana depois, em 9 de agosto, a própria empresa anunciou um dos maiores recalls da história automotiva até então. 6,5 milhões de pneus seriam substituídos, a maioria deles montados, adivinha? Em Ford Explorers.
o impacto foi gigantesco. Linhas telefônicas e o site da fabricante ficaram congestionados, com clientes exigindo reembolso e trocas imediatas. A Ford, por sua vez, tentou equilibrar, tentou suavizar o discurso. Em 12 de agosto, autorizou suas concessionárias a substituírem os pneus Firestone por qualquer outra marca disponível em estoque, em uma tentativa de conter o pânico entre os proprietários. No entanto, apenas um dia depois, publicou anúncios de página inteira em jornais de domingo, garantindo que o SUV equipado com Firestone eram seguros. A contradição era evidente. E na mesma data, 2 Explorers sofreram falhas fatais na Flórida, reforçando a percepção pública de que a empresa minimizava o risco em função de um possível prejuízo astronômico. Enquanto consumidores corriam às oficinas, a relação centenária entre as duas entrava em colapso nos bastidores. O que começou como uma parceria firmada e no início do século XX se transformava em um campo de batalha jurídico e midiático. Dirigentes das duas empresas trocavam acusações públicas. A Ford insistia que o problema estava nos pneus, enquanto a Firestone afirmava que o Explorer tinha projeto instável e que qualquer falha resultava em capotamentos mais graves do que em outros veículos. As audiências no Congresso dos Estados Unidos, realizados em setembro de 2000, amplificaram a crise. Executivos de ambas as companhias foram convocados a depor diante de legisladores e do público nacional. A ex-administradora da NHTSA, Joan Claybrook, declarou que a Ford e Firestone haviam encoberto problemas de segurança por quase uma década. Já parlamentares como Billy Townsend exibiram documentos internos que mostravam como falhas haviam sido identificados desde o início dos anos 90 em outros países, sem que houvesse comunicação ao público americano. O resultado foi devastador para a Firestone e a empresa viu seu valor de mercado despencar, perdendo contratos estratégicos e acabou encerrando sua produção na fábrica de Decatur, no Illinois, onde parte dos pneus problemáticos eram produzidos. Em maio de 2001, a parceria histórica foi oficialmente rompida. A Bridgestone, controladora da Firestone, anunciou que não forneceria mais pneus para a Ford. Era o fim de uma relação de quase um século. A Ford também não saiu ilesa. A empresa gastou centenas de milhões de dólares para substituir pneus em milhões de veículos e enfrentou uma crise de imagem sem precedentes. Ao todo, a Firestone arcou com cerca de 1,6 bilhões de dólares em custos de recall e indenizações. Já a Ford teve prejuízos superiores a $500 milhão. O escândalo mudou para sempre a forma como a indústria automotiva lidava com falhas de segurança. Como consequência, em outubro de 2000, o Congresso aprovou o Transportation, Recall, Enhancement, Accountability and Documentation Act, conhecido como TREAD Act, que obrigava fabricantes a relatar de maneira mais rápida incidentes registrados no exterior e a compartilhar dados de garantia com órgãos reguladores. A lei também tornou obrigatórios os sensores de pressão de pneus em todos os veículos novos vendidos nos Estados Unidos. Ao final, Ford e Firestone sobreviveram como marcas, mas a confiança no vínculo entre as duas jamais foi restaurada. Mas ainda restava saber exatamente o que aconteceu, certo? As causas técnicas. Com o avanço das investigações, ficou claro que o desastre não podia ser explicado por uma única falha. O problema era resultado de uma combinação de decisões técnicas, escolhas de projeto e condições de uso que, somados, criaram a tempestade perfeita. O primeiro ponto estava realmente no próprio pneu. A Firestone, pressionada pela Ford para reduzir custos e entregar um produto mais leve e confortável, desenvolveu versões do ATX e do Wilderness AT com menos material em sua composição. O peso caiu cerca de 10%, o que favorecia o consumo de combustível e suavizava a rodagem. Porém, esse alívio estrutural reduzia a margem de segurança contra calor e estresse em alta velocidade. Os testes de homologação já indicavam que os pneus operavam no limite permitido, recebendo classificação C de resistência
ao aquecimento, o nível mais baixo aceito para veículos de rua nos Estados Unidos. O segundo fator era a recomendação de pressão dos pneus. A Ford, preocupada com a estabilidade do Explorer em testes de capotamento, determinou que a calibragem fosse apenas de 26 psi. Essa pressão era mais baixa do que a sugerida pela própria Firestone, que indicava entre 30 a 35 psi. O ajuste reduzia a rigidez da lateral do pneu, oferecendo maior aderência e suavizando a condução. No entanto, aumentava o atrito e a temperatura interna, especialmente em rodovias sob calor intenso. Com o tempo, essa combinação acelerava a degradação e favorecia a separação da banda de rodagem. As condições de produção também tiveram um papel decisivo. Muitos dos pneus defeituosos eram fabricados na planta de Decatur, uma unidade que enfrentara greves trabalhistas, como dito antes. Para manter a produção, a Firestone substituiu cerca de 2.300 funcionários experientes por mão de obra inexperiente, com salários reduzidos. Inspeções posteriores revelaram problemas de colagem das camadas de borracha, falhas de vulcanização e até a contaminação por umidade e resíduos no processo de montagem, o que aumentava o risco de falhas prematuras. Do outro lado da equação estava justamente o Explorer. O SUV lançado no fim do século XX era construído sobre a base da picape Ranger, com eixo traseiro rígido e altura elevada. Sua carroceria relativamente estreita e o centro de gravidade alto o tornavam mais suscetível a capotamentos em situações de perda de estabilidade. Assim, quando um pneu traseiro falhava em velocidade, o veículo muitas vezes não apenas derrapava, ele tombava. Relatórios do Congresso apontaram que mais de 90% dos acidentes graves relacionados ao caso envolviam capotamento após o estouro do pneu. O cenário era agravado pelas condições de uso típicas, pois muitos acidentes ocorreram em estados do sul dos Estados Unidos, como Texas, Flórida e Arizona, regiões de clima quente e longas rodovias, onde o calor extremo punia ainda mais os pneus. Em alguns mercados internacionais também muito quentes, como Venezuela e Arábia Saudita, a taxa de falhas era ainda maior. Não tem como dizer que se tratava apenas de pneus mal projetados, nem de um SUV instável isoladamente. Era a soma de pressões corporativas por redução de custos, decisões técnicas questionáveis e um veículo pouco tolerante a falhas. O resultado foi uma crise que demonstrou como detalhes aparentemente pequenos, como 5 libras a menos de pressão ou alguns milímetros a menos de borracha, podem significar a diferença entre um trajeto seguro e um acidente fatal. Esse é o nível de preciosismo que é exigido para o mundo automobilístico. Para tentar estancar a crise, a linha Explorer foi profundamente revisada na geração de 2002. O SUV ganhou suspensão traseira independente, centro de gravidade mais baixo, bitolas mais largas e pressões de pneus revisados para reduzir a propensão a capotamentos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos aprovaram uma legislação mais rígida, que deu origem à Tread Act, que citamos agora há pouco. Ainda assim, os números finais da tragédia impressionavam. Só nos Estados Unidos, mais de 270 mortes e mais de 500 feridos foram oficialmente associados às falhas de pneus Firestone em veículos Ford, principalmente no Explorer. No curto prazo, tanto Ford quanto Firestone sobreviveram, mas não sem cicatrizes. A Bridgestone injetou bilhões para recuperar a operação da sua subsidiária americana, enquanto a Ford reforçou seus departamentos de engenharia e relações públicas para resgatar a confiança dos consumidores. O rompimento da parceria centenária simbolizou a falência de um modelo de negócios baseado em confiança cega entre fabricante e fornecedor. O episódio entrou para a história como o maior escândalo de segurança automotiva dos Estados Unidos até então, não apenas pelas vidas perdidas, mas também pelo precedente que deixou. A indústria nunca mais poderia ignorar sinais de falhas em nome de margens de lucro. Mas histórias de escândalos não ficam apenas nos bastidores. Nas ruas, a Porsche também já enfrentou uma crise com o seu Carrera GT, um carro que tirou a vida de Paul Walker, que causou inúmeros acidentes, mas ainda assim se tornou mitológico. Por quê? Bom, te conto tudo nesse vídeo que já começou na sua tela em 5 segundos.
sobre o fazedor de viúvas alemão. E não esquece de verificar a nossa loja, a Born to Fast, o link está na descrição.